Então, abra sua Bíblia comigo, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Só até aí, fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado, Deus, por esse dia na tua presença, pelo culto da manhã, pela tarde que tivemos, Senhor, pelo culto da noite, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Te pedimos que agora a tua palavra flua, Senhor, com liberdade entre nós, que o teu Santo Espírito passeie no nosso meio, que essa noite seja uma noite de vitória para cada um de nós, Senhor. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, que a tua unção domine todo esse ambiente, que a atmosfera seja propícia para a manifestação da tua glória. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, limpa nossas mãos, nosso coração, Senhor, que nenhuma acusação tenha poder sobre a vida de cada um de nós, mas que estejamos livres para fluir na tua presença. Nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. A história de José é uma história muito conhecida de todos nós. Talvez seja a principal história de superação em toda a Bíblia. José era o 11º filho de Jacó, mas acabou se tornando o filho preferido do seu pai, porque José foi o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó amava. Jacó se casou com Raquel e então o primeiro filho que ele teve com Raquel foi José. Então existia um amor, existia um carinho especial de Jacó por seu filho. Além disso, quando a gente começa a ler a história de José na Bíblia, a palavra do Senhor destaca o fato dele sonhar coisas que aconteceriam em sua vida no futuro. Não eram sonhos aleatórios, não eram sonhos que normalmente eu e você temos depois de um dia muito agitado, ou depois de comermos, de jantarmos e deitarmos de barriga cheia, né? Aí a gente tem aqueles sonhos e tal. Não. Os sonhos que Deus deu a José e que José compartilha com a sua família são sonhos proféticos. Era o próprio Deus dizendo aquilo que aconteceria na vida de José. Aí você soma o fato de que seus irmãos já tinham inveja de José, porque seu pai amava mais a José, com os sonhos que Deus deu a José, e os sonhos eram que José seria exaltado e seus irmãos todos reverenciariam a ele. José seria exaltado e até os seus pais se curvariam diante dele. Então você soma, né, uma inveja que já era produzida pelos irmãos de José por conta de uma escolha, de uma preferência do seu pai a ele, com o sonho de exaltação, o sonho de que ele estaria acima de seus irmãos. E aí então parece que é a fórmula, não diria ideal, não diria perfeita, porque inveja nunca é perfeita, inveja nunca é um sentimento ideal, tal. Mas você soma isso e aí parece que isso é o estupim para que os irmãos de José o odeiem mais, os irmãos de José o invejem mais e queiram cada vez mais o seu mal. A Bíblia nos mostra que então eles pegam José e eles arrastam José para a morte. A ideia deles era acabar com a vida de José, era matar José. Lançam José dentro de uma cisterna, mas um de seus irmãos então tem pena de José e diz assim: por que a gente vai matar ele? Não, tira ele daí, vamos vendê-lo como escravo para o Egito. A gente mancha a túnica dele, a capa dele, e a gente mostra essa capa manchada com sangue de animal, e o nosso pai vai acreditar e vai entender que ele morreu. Fizeram exatamente isso. Uma comitiva passa a caminho do Egito, e naquele momento eles oferecem José como escravo. José é vendido, eles pegam a túnica, apresentam para Jacó e dizem: olha, infelizmente nosso irmão morreu, está aqui a túnica dele ensanguentada. E aí todo mundo conhece a história. Jacó fica muito abatido, chora e tal, e os irmãos de José entendem assim: nos livramos dele. Pronto, acabou. A gente não matou ele, mas a gente entregou ele na escravidão, e o fim dele
vai ser morrer como escravo. Só que a Bíblia nos fala que Deus estava com José, e logo quando ele chega ao Egito, Potifar, que era um homem de posses, ele vai ao mercado de escravos para comprar um novo escravo, um novo servo para sua casa, e quando ele bate o olho em José, ele entende que José era a pessoa certa para que ele pudesse comprar e levar para esse serviço. José então vai para a casa de Potifar, e a casa de Potifar começa a prosperar. Deus abençoa Potifar e a sua família a partir da presença de José. Não estou contando novidade nenhuma, todo mundo conhece essa história, todo mundo já estudou isso na escola bíblica dominical, já ouviu ministrações, pregações a partir dessa história, ou até aqueles que não são tão envolvidos com a obra de Deus, talvez já conheçam essa história, porque assistiram a novela que passou na TV. O fato é que dentro da casa de Potifar, José passa a tomar conta de tudo, menos da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar, endemoniada, começa a atacar José, tentando seduzi-lo, tentando fazer com que José pecasse, caísse com ela. José resiste durante dias, meses. José resiste bravamente, entendendo que ele não podia negociar a santidade, entendendo que ele precisava ser fiel a um compromisso estabelecido com Deus e também com o seu senhor, com Potifar. A mulher então, não entendendo a rejeição de José, ela inventa uma mentira e ela diz que José é que tentou atacar ela. Ela então arma contra José, e Potifar, cego, não consegue discernir bem a situação e acaba acusando José, e assim José é levado preso. E a nossa história, ou pelo menos a ministração dessa noite, ela está dentro desse contexto da prisão de José. Um homem que foi preso injustamente. Primeiro foi lançado numa cisterna, depois foi vendido como escravo, tudo injustamente, e depois foi lançado na prisão também injustamente. Ele está dentro da prisão, e esse é o contexto. E aí dentro da prisão ele conhece dois homens que de alguma maneira irritaram muito o faraó. Ele conhece dois homens que desobedeceram às ordens de faraó, que talvez tenham se posicionado contra Faraó, e esses homens foram lançados na prisão. Então José conhece o copeiro-chefe de Faraó, e conhece também o padeiro-chefe de Faraó. Os dois estão presos na mesma condição que José. E aí, conversa vai, conversa vem. Um dia eles sonham, os dois sonham. E aí, no dia seguinte, José, diz a Bíblia, José percebe que aqueles dois homens estão perturbados. Sabe, estão estranhos, estão agitados. José então pergunta: o que houve com vocês? Vocês acordaram assim, agitados? Parece que vocês estão preocupados, ansiosos. O que está acontecendo? O que está vendo? E aí os dois disseram assim: não, é porque a gente... Mas não, de repente o copeiro disse: não, porque eu tive um sonho terrível essa noite, e esse sonho ficou se repetindo a noite toda, e eu não consigo entender o que esse sonho significa. E a mesma coisa o padeiro: engraçado, também tive um sonho, minha noite foi terrível, e um sonho que ficou se repetindo e martelando na minha mente, e eu acordei também angustiado e tal. Me conta teu sonho. Aí o copeiro conta, e o padeiro: me conta teu sonho. O padeiro conta. E aí Deus libera quase que a mesma palavra para os dois. José alcança em Deus a interpretação, e a interpretação é quase que a mesma para os dois. Depois em casa você pode ler com calma, eu não vou entrar em detalhes para a gente ganhar tempo, mas o fato é que José diz assim: olha, em 3 dias vai haver uma definição na vida de vocês. Em 3 dias vai acontecer uma mudança de destino. Em 3 dias vai acontecer uma mudança de rota na vida de vocês. Bem, para o padeiro, infelizmente, a palavra é ruim. Para o padeiro, infelizmente, o destino é ruim, né? José diz assim: em 3 dias você vai sair da prisão, você vai ser livre. Só que Faraó vai mandar te enforcar. Ou seja, você não vai alcançar perdão de Faraó. Agora, para o copeiro, a palavra já é positiva. A palavra é: em 3 dias você também vai ser solto. E Faraó vai te exaltar e vai restituir a tua posição. Vai te colocar de volta no cargo que você exercia.
Até aí tudo bem? Quem está comigo, diga amém. Bem, nesse momento, José, ele se aproxima do copeiro, diante de uma palavra positiva que ele libera para o copeiro, e ele faz um pedido para o copeiro. Imagine, nós estamos juntos na prisão, eu libero uma palavra e eu digo, em 3 dias Deus vai te tirar daqui, você vai ser restituído e vai ser colocado de novo no lugar onde você exercia o seu trabalho, em 3 dias. Mas no verso 14 do capítulo 40, José faz um pedido, e ele diz o seguinte: quando a situação estiver boa, bem para você, peço que se lembre de mim, fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar. Poxa, estamos juntos aqui, somos amigos, você teve um sonho, você estava perturbado, eu liberei para você uma palavra profética, eu estou dizendo que em 3 dias vai mudar, e ele diz assim, quando estiver tudo bem, ele nem pergunta assim, ele nem fala assim, se acontecer, não, ele diz, quando tiver, ou seja, vai acontecer, e quando você estiver bem, a situação estiver boa para você, eu só te peço que você se lembre de mim, e fale de mim para Faraó. Ele não podia pedir isso para o padeiro, porque infelizmente para o padeiro foi uma sentença de morte, mas para o copeiro, a palavra foi de vida. Bem, no verso 23 do mesmo capítulo 40, a Bíblia diz o seguinte: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Bem, aqui no verso 23, o copeiro já saiu, já foi recolocado na sua função, no seu cargo, já foi exaltado, o padeiro já saiu, já foi enforcado. Era o momento do copeiro se apresentar para Faraó e falar assim: existe um homem chamado José, que está preso, segundo ele, preso até injustamente. Poxa, esse homem, ele nos ajudou, nós estávamos mal e ele é que trouxe a revelação. O senhor podia olhar com bons olhos para ele. Mas o texto nos mostra que o copeiro se esqueceu completamente de José. Aí eu te pergunto, você já viu uma história como essa? Será que essa história, ela se encaixa na tua vida? Será que em algum momento você estendeu a mão para alguém, abençoou alguém, ajudou alguém e esperava que esse alguém fosse te dar um retorno? Será que em algum momento você até disse para esse alguém: poxa, lembra de mim lá na frente, esperando que esse alguém fosse realmente se lembrar, e essa pessoa, olha, passou por você como se não tivesse nem te conhecido? Para nós pastores, não adianta, quando você é consagrado a pastor, você já tem que vestir essa capa de entendimento, você já precisa entender que é por amor ao Senhor e não esperando reconhecimento. O próprio Senhor, falando a sua liderança, deixa claro: olha, amando mais, mesmo sendo menos amado. Não adianta vocês esperarem um reconhecimento das pessoas, porque esse reconhecimento não vai vir. Irmãos, há uma palavra que eu prego, já preguei aqui na igreja, e em alguns lugares o Espírito Santo me motiva para pregar de novo, de uma experiência vivida por Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, e perseguido injustamente, e estava escondido, estava no lugar à parte, e ele fica sabendo sobre um cerco na cidade de Keila, e ele, como um líder do exército, ele estava afastado, ele estava sendo injustiçado e perseguido, mas, irmãos, o serviço estava em Davi. O cuidado para com o próximo fazia parte do DNA de Davi. Então ele, como líder, como servo, ele fica sabendo desse cerco à cidade de Keila, e ele então chama os seus homens, e ele diz assim: vocês estão sabendo que a cidade de Keila está sendo sitiada? O que vocês acham da gente ir lá para ajudar aquele povo? E aí os homens de Davi olham e dizem assim: Davi, se aqui o negócio já está apertado e difícil para nós, que dirá se a gente se expor dessa maneira? Se a gente for aonde as luzes, aonde os holofotes estão brilhando, ali mesmo é que Saul vai pegar a gente.
E Davi podia simplesmente pegar aquela palavra e falar assim: realmente você está certo, eu não vou me envolver nisso. Mas não, a Bíblia diz que Davi vai consultar o Senhor, e ele ora a Deus, e ele diz: Senhor, o povo está sendo cercado ali naquela cidade, e eu sinto no meu coração o desejo de ajudá-los. O que eu faço, Senhor? Posso fazer isso? Eu posso ajudá-los? E a Bíblia diz: pode, Davi. A Bíblia diz que Deus fala: pode, Davi, vai lá e ajuda eles. Davi então diz: olha, eu não quero saber o que vocês pensam, mas eu consultei o Senhor e eu vou ajudá-los. Eu sei que a gente está sendo injustiçado, perseguido, mas não adianta, a gente foi chamado para ser servo, então nós vamos ajudá-los. Agora olha que coisa tremenda, nessa consulta a Deus que Davi faz, ele faz mais uma pergunta ao Senhor, e ele diz assim: Senhor, e se eu for lá ajudar eles? Eles vão me entregar para Saul, que está me perseguindo? Se eu for lá ajudar eles, eles vão dizer para Saul onde eu estou, ou eles vão me proteger? Sabe o que Deus diz para Davi? Davi diz: não, eles vão te entregar, eles não vão te proteger. Aí eu pergunto: sabendo disso, você iria? Mas Davi ainda assim foi. Sabe por quê? O princípio do serviço na obra do Senhor nada tem a ver com a necessidade de sermos reconhecidos. O princípio do serviço na obra do Senhor tem tudo a ver com o nosso amor a Deus. O que a gente faz esperando receber do Senhor. Quantas vezes nós, pastores, abençoamos pessoas, ajudamos pessoas, oramos por pessoas, as pessoas, sabe, são abençoadas ali naquele momento, saem e nunca mais voltam. Às vezes encontram com a gente na rua e viram a cara para a gente, cheias de orgulho. Eu não estou dizendo que você tem que ficar na minha mão, não, nada disso, mas sabe, não custa nada você chegar e falar assim: muito obrigado, pastor, por aquela oração. Não custa nada, sabe, numa igreja onde você é abençoada, você chegar e separar um tempo e dizer assim: poxa, conta comigo, porque eu quero cumprir meu ministério aqui também, eu quero ofertar, eu quero dizer mais. Mas irmãos, infelizmente o ser humano é muito ingrato. Isso faz parte da natureza humana. E esse copeiro, ele foi ingrato, porque ele foi abençoado, mas ele se esqueceu de um companheiro na hora da adversidade. Porque quando você está no momento da colheita, você se esquece de companheiros que Deus colocou perto de você no momento da adversidade. Se a gente seguir aqui no texto, você vai ver, no capítulo seguinte, que por 2 anos, aquele homem se esquece completamente de José. José, ele fica preso 2 anos, talvez porque o copeiro não tenha tido a hombridade, não tenha tido a consideração de falar bem dele para Faraó. A gente sofre isso na pele, a gente vive, infelizmente, essa realidade. O verso 9, por exemplo, diz o seguinte: por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou, e eu estou no capítulo 41. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao Faraó. Quer dizer, 2 anos depois, ele se liga. Porque você precisa entender uma coisa: Faraó também tem um sonho. Faraó também acorda perturbado com um sonho. Faraó chama os mágicos, chama os sábios, chama todo mundo para tentar interpretar o sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho. E aquele copeiro, ele olha, e eu penso, sabe, nele falando o seguinte: eu já vi esse filme, eu já passei por isso. Eu fico imaginando, sabe, o copeiro pedindo licença para Faraó e dizendo assim: senhor, me desculpa a minha audácia, mas eu sei o que o senhor está sentindo, porque eu já passei por isso. Eu um dia também sonhei igual o senhor sonhou, e eu também acordei perturbado igual o senhor está. E aí olha que coisa linda, aí o texto diz assim: eu preciso consertar o meu erro, né? Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao Faraó: algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. E tudo aconteceu, contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou
o que cada um significava, e tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Eita. Ele diz assim: ó, a gente já passou por isso, faraó. Eu reconheço meu erro, porque já era para eu ter falado dele para o senhor há 2 anos atrás. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga assim: pode até demorar, mas vai acontecer. Sabe, às vezes você está escondido, você está esquecido, você está injustiçado, você está abandonado, porque você fez o bem para alguém, e essa pessoa, ela se esqueceu de você, essa pessoa não valorizou o teu esforço, uma pessoa ingrata. Mas eu quero que você levante a sua mão e receba essa palavra: alguma coisa vai acontecer. Deus vai mexer com a hora, com o tempo, com as estações. Deus vai mexer e abalar lugares, Deus vai tocar em pessoas, mas alguma coisa vai acontecer, e quando acontecer, você vai sair desse lugar de esquecimento. Deus vai mandar te chamar. Alguém vai dizer: olha, eu cometi um erro, porque já era para ter falado dele no ano passado, no ano retrasado, e eu me esqueci, mas agora não tem mais como eu fugir. Ele é o homem, ele é a pessoa, manda chamar ele, porque ele resolve. Pegou, hein? Pegou, aleluia! Fala para 3 pessoas, diga assim: vou mandar te chamar. Eita! Não, mas ninguém sabe onde eu estou, você é que acha. Você que pensa que ninguém sabe onde você está. Não, mas eu estou esquecido, eu estou na prisão. Não interessa, vão mandar te chamar. Alguém muito importante vai procurar você, vai procurar por você na lista telefônica, vai procurar por você no Google, vai procurar por você no meio dos crentes, vai procurar no meio da tua família. Não interessa, mas vai te encontrar, porque quando Deus tem um plano para a nossa vida, seja onde estivermos, Deus nos acha. Aleluia. Tem um homem, eu me esqueci dele. Mas tem um homem que ele resolve o seu problema agora. Meu pai, desceu. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai ser a resposta do clamor de alguém muito importante. Eita. Fala para outra pessoa, diga: você vai ser a resposta do clamor de alguém muito importante. Pode guardar essa palavra, pode guardar esse dia. Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você vai se lembrar dessa palavra, vai dizer: bem que o pastor Samuel profetizou, alguém muito importante foi me procurar. Se preocupe. Eu sei que para você parece que está demorando 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Deus vai movimentar céus e terra. E há uma chave que eu quero colocar na tua mão, para que você gere ainda mais confiança. Faça assim, para você receber essa chave aí. Escute, José disse assim: quando você estiver com Faraó, você fala de mim para ele. E eu quero que você entenda: o copeiro não falou de José, mas falou do que José fez. Receba essa chave aí, em nome de Jesus. Podem até não falar de você, mas vão ser obrigados a falar daquilo que você faz. Oh, meu Deus! Eu nem gosto muito dele, mas ele é bom no que faz. Aquele pastor lá, ele é meio metido. Aquele pastor é grosso. Aquele pastor, sei lá, é meio bronco, não fala direito. Mas não é que quando ele ora acontece. O que você produz são os frutos. Eita, porque o que te promove são os frutos. O teu principal cartão de visita, crente, são os frutos. Dê fruto, dê fruto, dê fruto. Pode até não gostar de você, mas vão ter que te aceitar por causa dos frutos. Podem até
querer pisar em você, mas vão ter que te aturar por causa dos frutos. Ele não disse, não, tem um cara muito bom, tem um cara muito legal. Não, tem um cara que interpreta sonho. De repente o copeiro nem gostava muito de José, mas ele entendeu, mas só tem José. Só tem José. É a resposta para o clamor. Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia diz que a humanidade aguarda com grande expectativa, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos. Alguém só vai ser abençoado. Eita! É igual Davi. Samuel chega na casa de Davi e aí pergunta, não tem mais ninguém? Já passaram todos os teus filhos, Jessé, aí? Deus não mostrou ninguém. Tem mais um que está lá cuidando do meu rebanho. Chama ele, porque a gente não senta na mesa para comer enquanto ele não chegar. Tem gente que só vai comer quando mandar te chamar. E não é porque você é o bambambam, não, são os frutos. É o que Deus faz em você e através de você. Oh meu Deus, por nós mesmos não temos nada, mas existe um Deus todo-poderoso que habita dentro da minha vida, e é por causa disso que as portas vão se abrir. Oh meu Deus, levante sua mão e receba. Eu já vejo pela fé portas abertas diante de você. Você não vai precisar mais se preocupar em ter que arrombar, em ter que ficar implorando, pedindo, deixa eu entrar. Não, quando você chegar, o tapete vermelho já vai estar esticado. Não é porque você é o cara, mas é porque Deus faz através de você. Fruto. E eu vou falar um negócio para você. Quando esquecem da gente e são obrigados a lembrar pelo que a gente faz, é mais gostoso. Sabe? É quase a música da Damares. É uma vitória com sabor de mel. Você chega, você pisa e todo mundo te respeita. Eita, lembrei aqui, Juízes 11, coloca para mim. Oh meu Pai, Deus está aqui. Quem sente Deus aqui, diga amém. Juízes 11, verso 1, conta a história de Jefité. Olha aí, vem comigo. Jefité era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas a sua mãe era a mãe dele era uma prostituta. Verso 2, a esposa de Gileade teve muitos filhos, né? A oficial teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo, você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois você é filho de outra mulher. Jefité foi rejeitado, expulso, simplesmente pelo fato dele ser um irmão bastardo. Esse é meio-irmão, e ser filho de uma prostituta. Bota o verso 3 aí para mim, por favor. Então Jefité fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Olha, irmão, presta atenção. Uma exclusão fez com que esse cara se envolvesse com maus elementos. Eu vejo Jefité indo para um lugar, ficando numa cracolândia. Eu vejo Jefité indo para um lugar onde existem marginais. Tudo porque seus irmãos disseram assim, você não tem direito. Você é filho do nosso pai, mas não é filho da nossa mãe. Vai embora. Você não tem direito. Eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você não seja um irmão bastardo, talvez você não seja um meio-irmão de ninguém, mas talvez você viva essa rejeição. Talvez muita gente te exclua. Talvez muita gente te marginalize. Bota o verso 4 para mim, segue aí. Oh meu Deus. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. E Jefité está lá. Jefité foi expulso. Verso 5. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Olha para o teu irmão e diga assim, alguma coisa vai acontecer. E vão mandar te buscar. Bota o verso seguinte aí. Venha. Aqui, olha isso aí, irmão. Ah, meu Deus. Se tu estivesse entendendo isso, você já tinha explodido em glória a Deus, aleluia. Venha e seja nosso comandante, disseram.
ajude-nos a lutar contra os amonitas, verso 7. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamaram agora que estão em apuros? Verso 8, para a gente fechar. Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governantes de todo... Oh, meu Deus do céu! Você está sentindo cheiro de promoção aí na tua vida? Oh, eu estou todo arrepiado. Alguém vai mandar te chamar. De repente você está lá no último andar, lá no porão esquecido. Alguém te rejeitou, te botou para baixo. Alguém te humilhou. Mas pelo que você faz, vão ter que lembrar de você. Vão ter que te colocar no lugar de liderança. Oh, há uma unção profética aqui nessa noite. Existem palavras que Deus dá a gente, né, pastor? Que são palavras proféticas. São palavras que Deus diz: pode liberar sobre o meu povo, porque é uma unção específica que hoje eu derramo sobre eles. Pode dizer para eles: vão mandar chamar, vão mandar buscar. Eu vou tirar aquele que está lá embaixo e colocar ele lá em cima. Eu vou tirar ele da cauda e vou colocar na cabeça. Eu vou exaltar ele, vou exaltar ela. Ah, meu Deus, vem Jefté. Vem Jefté, vem José, vem. E ó, eu estou sentindo um mistério, porque você vai ver, manda chamar José, José vai e interpreta o sonho. Só, eu não tenho nem a preocupação, mas já vai falar o final da mensagem, todo mundo aqui já conhece. José sai da cadeia, sim ou não? Ele interpreta o sonho de Faraó, sim ou não? E aí quando ele interpreta, o que acontece com ele? Colocam ele como governador do Egito. Fala para o teu irmão, diga assim: há uma unção de governo sendo liberada sobre nós nessa noite. Governo. Eu já vou partir para o final, mas tem um outro detalhe sobre a história de José. Gênesis capítulo 41, verso 14. Na mesma hora, e aí é o texto que a gente leu, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão, depois de se barbear e de trocar as roupas. Aí então ele se apresentou para Faraó. Faraó está mandando te chamar aqui, não sei o que. Não, calma aí. Espera ele que eu já vou. Mas preciso de 15 minutos aqui. Vai fazer o quê, rapaz? É o Faraó que está te chamando, cara. Não, deixa eu fazer minha barba. Porque na corte do Egito não tem ninguém barbudo. Pode ler aí. Vem livro de história, vem novela, que não sei o quê. Quando eu falo do povo hebreu, tem até barbudo. Mas nos egípcios não tem ninguém barbudo. Ninguém. No mundo antigo, no meio dos povos, era uma característica egípcia. Ninguém barbudo. Pele limpa, rosto limpo. Ele era escravo ainda. Ele ainda estava preso. Mas já tinha descido sobre ele uma unção de governo. Ele já sabia para onde ele estava indo. Ele disse: eu não vou chegar lá igual escravo não. Você está achando o quê, rapaz? Eu não pedi para sair daqui. Eu não fiquei batendo aqui, caneca na grade, me liberta, não fiz motim, não. Pelo contrário, quando eu até pedi, quando eu falei pro cara, o cara me esqueceu 2 anos. É igual eu estava pregando hoje de manhã, tem hora que você tem que jogar a água toda no altar para não ter nenhum tipo de possibilidade de alguém dizer que foi por causa dos outros. Não, joga a água no altar e tal, e bota fogo para mostrar, deixar claro, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Então, eu não pedi. Agora ele está mandando eu ir, não está? Ele não está pedindo para eu ir? Então diz para ele esperar 20 minutos, porque eu vou fazer minha barba e vou trocar minha roupa. Uma vez eu preguei aqui na igreja, e o pessoal achou graça, né? Mas eu e você, nós não podemos ser aquele crente que está sem alimento em casa e fica orando e dizendo: Senhor, manda provisão, e de repente um caminhão tomba na porta da tua casa. Tu olha, tu vê que é um caminhão do Presunic, do Mundial, e aqueles alimentos todos espalhados, e o povo se aglomerando para saquear o caminhão, e você, opa, desceu a provisão.
Não, não é coisa de crente não, o caminhão não é meu. Pelo contrário, o crente teria que dizer assim: ninguém pega. Vamos ligar aqui para o Presunic para eles virem aqui catar. É deles, não é meu. Sabe por quê? Porque crente não fica saqueando o caminhão que tomba. Crente crê que Deus pode mandar um anjo batendo na porta dizendo assim: fiz as compras do mês para você. Não, pastor, mas isso é muito difícil. Mas quem disse para você que ser crente é fácil? Não. E José entendia isso. Eu vou sair correndo? Vocês vão sair me arrastando, me levando? Não, deixa eu fazer minha barba, deixa eu trocar de roupa, porque eu já piso lá como governador. Ah, você não está entendendo. Mas quando o teu telefone tocar, a tua postura tem que mudar de imediato. Aliás, eu quero desafiar a mudar a postura antes mesmo do telefone tocar. Porque, irmãos, a Bíblia é detalhista, a Bíblia não precisava falar isso. A Bíblia podia muito bem dizer assim: então o faraó mandou chamar José, José foi e acabou. Mas não, a Bíblia diz assim: mandaram chamar José e botaram pressa nele, mas ele só foi depois de fazer a barba e de trocar de roupa. Deus jogando luz, dizendo assim: eu não crio filho para mendigar. Eu não crio filho para ficar, por favor, me dá uma oportunidade. Não, eu crio filho para ser príncipe. Eu crio filho para ser diferente. Você vai pisar e as portas vão se abrir. Oh meu Deus, desceu outra. Bota aí Romanos capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão assim: você não é qualquer um, não é qualquer um. Diga: você é filho do dono do ouro e da prata. Eu gosto do versículo 1. Versículo 1 diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É benção, mas bota para mim, eu acho que verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos Abba Pai. Oh meu Deus, bota verso 16 aí. Louvado seja o nome do Senhor, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17, receba aí, meu irmão: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros. Nós dividimos a herança com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, que é um tempo de prisão, participaremos também de um tempo de glória, que é tempo de governo. Verso 18 para fechar: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Governo. Fica de pé, fica de pé.